Então, não é apenas você lançar o míssil chegar até o local, sim, mas sim ser preciso, ser rápido. A gente viu aqueles mísseis hipersônicos, sim. nossa, chegando que nem E um acho que verdadeiro foguete, né? sim, sim. E eu acho que foi muito importante. Eu não lembro quando foi, eu acho que foi no ano passado, quando teve também uma troca de disparos entre Israel e Irã, que o Irã tinha conseguido perfurar o domo de ferro, enviando os drones, Sim, né? Isso foi muito importante. Naquela época já eu falei, olha, isso é interessante porque perfurando o domo de o domo de ferro, ferro. ele tem um limite, né? Digamos, de alvos que ele consegue defender. O Irã fazendo aquilo com os drones, quer dizer, a um custo muito baixo eles conseguiram perfurar esse escudo que tudo defende, que supostamente tudo defende. Então acho que é interessante você ver o desenvolvimento dessas táticas ao longo do tempo, né? E foi Eu fundamental acho que era aquilo. um drone de 30 ou 50 mil dólares, e o míssil que atingia ele custava 1 milhão de dólares, Uhum, sabe? É uma coisa assim, né? sim, Então, o custo da guerra, na verdade, o que a gente percebe que é o seguinte: a guerra não compensa nem um pouco para eles. sim, Esse discurso de querer se impor contra o Irã ou contra as nações, pelo menos resistentes, não é tão eficaz, porque eles não suportam. Foi a primeira sim, vez, talvez, na história que Israel enfrentou um país que esteja, não vou dizer na altura, né? sim. Mas que conseguiu responder de uma Sim, maneira sim. É porque uma coisa é você atacar a população de civil, Gaza, né? né? Eventualmente atacar os combatentes da resistência palestina, que a- a- Não tem, não não tem tem, comparação não em tem nível de comparação. dinheiro, Não tem de armas, comparação. Não etc. tem comparação. Outra coisa é você enfrentar um Estado efetivamente consolidado, que tem um exército, né? Então, assim, foi bastante impressionante ver. E aí é muito interessante, né? Como esse discurso midiático ele se adapta fácil, né? Porque 2 dias atrás era, não, o Irã está de joelhos. Aí Irã respondeu, era, não, o Irã não tem contenção, está atacando Israel. E aí você fica, bom, mas quem disparou primeiro foi Foi Israel, eles Israel, atacaram exatamente. alvos civis, inclusive. Essa coisa, recapitulando quanto a isso, o ataque ao centro de mídia. Inclusive, essa questão que você falou agora é muito importante da mudança de discurso da mídia. Porque hoje, depois de quase 2 anos da guerra contra Gaza, a gente vê as emissoras que até então estavam justificando os ataques, justificando o genocídio, né? Uhum, Que não o chamavam de genocídio em nenhum momento, hoje criticando, trazendo esse sofrimento, sabe? sim, Tudo por conta. Aí vem a questão. As pessoas falam: o que que eu posso fazer? Não, você pode fazer muito. A pressão que você causa para com o seu estado, o seu sim, governo, seu compartilhamento de uma imagem, de um vídeo, a sua participação de uma passeata, a sua promoção sobre esses genocídios, as informações que tudo isso causa uma pressão, sim, 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 e isso reflete, né? sim, claro, sem dúvidas. Mas, inclusive, essa questão do centro de mídia, veja, foi a primeira coisa que eu publiquei quando eu tive a notícia, porque eu estive lá. Então eu disse, olha, não é um centro, não tem nada de militar. A única coisa que eu vi de militar naquele Não, tá centro embaixo do chão, você não viu, Pedro. Tá embaixo do chão. é sempre o mesmo Eles não discurso. vão. Sim. A única coisa que eu vi de militar naquele centro foi o guarda na entrada do centro. Sim, mas É isso é isso. normal. Sim, Eles pegam obviamente. celulares também. Pegaram seu celular? Não. Não, meu, O nem meu chegaram a pegaram uma pegar. vez quando quando eu visitei. Pegam os equipamentos de. Aham. O meu Sim, nem chegaram a pegar. Então, assim, é um ataque completamente. É evidente que é um ataque focado em sim, atacar jornalistas. Como teve ataques focados em atacar cientistas sim, nucleares, por exemplo. E essa questão nuclear também é muito interessante, porque no discurso do Imam Khamenei, alguns dias antes, né, uma semana antes praticamente, ele falou justamente da questão nuclear também no discurso, reafirmou
a necessidade de uso civil da tecnologia nuclear, inclusive mencionou e explicou para o povo que ali tinha ido assistir o discurso o uso relacionado à medicina, etc. Mas mesmo, e isso é importante para o público brasileiro saber, existe uma fátua no Irã que diz que não usarão armas nucleares, que não... a fátua é um decreto religioso, né? A gente poderia traduzir assim. Mas mesmo levando isso, tomando todas essas questões em consideração, veja, as pessoas se esquecem que Israel é um estado nuclearizado. É o único estado ali naquela região que tem armas nucleares. E que não... Inclusive, discursos de autoridades israelenses, no contexto da guerra contra Gaza, falando de um uso de armas nucleares contra Gaza. O que seria, veja, Gaza é menor do que a zona leste de São Paulo. É o tamanho da zona leste de São Paulo. Você imagina uma arma nuclear usada contra aquela população. Então, veja... E assim, só um complemento, Israel não faz parte do acordo de não fazer, e do outro lado o Irã faz parte. Sim. E afirma que não está... Eu vi uma vez uma manchete, inclusive a gente colocou isso no perfil do Aressala Notícias, de 82, eu acho, do ano 82. É uma manchete de um jornal, eu acho que Haaretz, talvez, né? Irã está há 6 meses da bomba nuclear. Você já viu isso, já, né? Então, você vê o quanto tempo dura a mentira, né? Não, mas mesmo que o Irã... Primeiro, o Irã tinha assinado um acordo nuclear, inclusive o Brasil teve uma participação importante nisso, na mediação. No governo Lula, né, na época, sim. Em que trocaria o desenvolvimento nuclear, né, o material de fissão, com os Estados Unidos, em troca dos Estados Unidos fornecerem o material de fissão aí para o uso civil. Quer dizer, o urânio mais enriquecido eles enviariam para no fora, poder de um... Sim. E os Estados Unidos enviariam urânio enriquecido a menores graus para os usos civis relacionados à medicina, etc. Os Estados Unidos saíram desse acordo. Unilateralmente, abandonaram o acordo, deram as costas no acordo. Isso cria uma situação em que, veja, fica muito difícil você resolver qualquer tipo de questão por meio dos acordos com os Estados Unidos. Porque constantemente, assim, é uma coisa consistente da política externa americana, eles mudam. Não respeitam o acordo. Passa alguns anos, eles viram as costas. Sim. Assim, é histórico. Como né? foi o acordo nuclear iraniano em 2017, né? 7+1, Sim. assinado na época, no governo Obama, na época. Sim, exatamente. Simplesmente quando o Trump entrou, ele saiu. E agora quer entrar de novo, sabe? Sim. É uma coisa que a gente percebe que é tudo... É uma jogada, né? Sim. É simplesmente uma jogada. E o que não deixa, e o que deixa eles bem irritados, né, no sentido no significado da palavra, é que Irã não cai nesse jogo. Sim. Irã conhece muito bem essas características. Eles sabem muito bem que os Estados Unidos não respeita nenhum acordo, Sim. então ele entra numa negociação simplesmente para talvez preservar seus interesses nacionais, certamente, e mostrar para o povo que a gente está aberto ao diálogo. Sim, sim. E até o último momento, inclusive depois da guerra, em uma semana, eu acho que eles tiveram um encontro com países europeus, né? Sim. Ministros. E antes estavam na mesa de negociações, quando houve o ataque israelense, o Irã estava em mesa de negociações. Sim. E mesmo assim... Sabe, é um ataque traiçoeiro, sim, né?